Em nome de Deus, o Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor Deus, nosso Pai eterno, toda a graça e glória nós elevamos ao Teu santo nome. Agradecemos por este momento que Tu nos oferece, aonde nós podemos, reunidos agora em Teu nome, poder também receber a Tua visita, poder também viver, amado Pai, uma hora de paz, uma hora de bênção e uma hora de graça. Senhor, agradecemos por termos despertado, pela saúde que também Tu tem colocado ao nosso corpo, pela proteção divina também, podermos chegar aonde nós estamos e agora também poder viver esse serviço divino. Senhor, pedimos a Ti que nos abençoe na comunhão com o Teu Santo Espírito, que Ele possa conduzir os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e que possamos estar também com o coração aberto para poder receber também a palavra, este alimento que fortalece a nossa fé, o alimento que também, amado Pai, fortalece a nossa alma para podermos também continuar o nosso caminho de fé. Senhor, concede-nos também os dons divinos, os dons espirituais, que é o dom do amor, da humildade, da compreensão, da sabedoria, para que possamos ouvir também, amado Pai, a Sua palavra e entender, poder deixar com que ela possa fazer o efeito em nossos corações e desta maneira poder também alegrar a nossa alma, Pai. Nesse momento temos a oportunidade de interceder pelos Teus servos, desde o apóstolo maior até o diácono em todos os lugares, para que sejam sempre uma ferramenta útil e viva e verdadeira em Tuas mãos. Que o Teu Santo Espírito opere e trabalhe em cada um desse ministério, para que sejam sempre uma ferramenta útil, Pai. Abençoe também a cada um dos Teus filhos que se predispõem a estar também reunidos nessa hora, porque valorizam esse momento tão importante da nossa vida e do nosso dia, porque todos nós temos o mesmo objetivo, de alcançar o dia da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso nós agradecemos, porque nos dá a oportunidade de nos prepararmos, e a preparação é em união, é em comunhão. Então assim, amado Pai, queremos também unir os nossos sentimentos e interceder também pelos nossos irmãos que estão enfermos. Tem muitos nossos irmãos que estão em tratamentos médicos, estão em tratamentos por situações difíceis, doenças muito complicadas, mas nós sabemos que nada é complicado para Ti. Por isso que nós nos achegamos a Ti, para poder rogar-te, para poder interceder, para que Tu possa também intervir em todas as situações. Que o Teu Santo Espírito fortaleça cada um dos nossos irmãos que passam por este momento e que tenham a certeza que nós estamos orando por eles. Tudo isso, amado Pai, nós deixamos em Tuas mãos. Dai-nos uma hora de paz e de bênção, e a paz que nós recebemos, nós sabemos que é a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo isso nós Te rogamos em nome de Jesus, Teu Filho amado. Amém. Amém. Amados irmãos e irmãs, convidados, nós temos uma palavra para esta manhã que está escrita no livro de João, no capítulo 19, no versículo 30, que diz assim: E quando Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o seu espírito. Até aqui. Obrigado. Amados irmãos e irmãs,
também os convidados, sejam todos bem-vindos para esta hora. Temos hoje uma palavra que nos faz relembrar o dia da morte e da crucificação de nosso Senhor Jesus Cristo. E para nós é muito importante, é um dia realmente que nos faz relembrar tudo aquilo que passou nosso Senhor Jesus Cristo, o seu sofrimento, a sua crucificação. E é um dia que, não olhando no sentido material, humano, nos traz talvez sempre uma tristeza. Mas é importante que nós possamos realmente hoje, através dessa palavra, poder entender que a alegria, a tristeza pode se transformar em uma alegria muito grande. Porque nas palavras aqui de nosso Senhor Jesus Cristo, e no capítulo de João, no capítulo 19, aqui João faz o relato dos últimos momentos da vida de nosso Senhor Jesus Cristo sobre essa terra. E faz o relato do seu sofrimento, da injustiça que ele passou, e até a sua crucificação. E ele também conta aqui os detalhes deste sofrimento, daquilo que realmente Jesus Cristo teve que passar na mão dos soldados, das pessoas, a injustiça, a ingratidão, a indiferença. Mas quando aqui Jesus Cristo diz essa palavra, que foram as últimas palavras que Jesus Cristo manifestou: está consumado. E esse é o tema da palavra que nós temos. Nos traz uma revelação bastante grande, uma revelação também muito importante, e que aí nos faz realmente nos alegrar, no sentido espiritual, nos traz a alegria que nós, na realidade, devemos viver sempre a nossa vida sobre essa terra, pela fé que nós temos neste sacrifício que Jesus Cristo realizou por nós. Nos dá motivos para podermos estarmos sempre felizes, sempre alegres, mesmo independente das situações, das tristezas que nós vivemos, de muitas injustiças, de muitas dificuldades. Mas quando nós temos realmente e nos baseamos nesta palavra, nessas últimas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, ela tem que realmente trazer um conforto para nós, ela tem que trazer para nós uma visão diferente daquilo que nós enxergamos como seres humanos. Porque é assim que nosso Senhor Jesus Cristo manifestou com essas palavras: está consumado. O que estava consumado? Estava consumado a sua vitória sobre a morte e sobre o pecado. Está consumado aqui o plano de salvação que Deus instituiu para nós, para a humanidade, desde a eternidade passada. Aqui nos fala que tudo aquilo que passou nosso Senhor Jesus Cristo não foi um acaso, não foi apenas uma injustiça de pessoas que não entenderam Ele, são pessoas que eram más, que viram aquilo que realmente Ele vinha trazendo, prejudicavam eles no sentido sempre humano, mas poder realmente entender que nas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo está consumado. Aí nós temos que ir realmente a fundo de saber o que nós estamos fazendo também nesta obra que nós vivemos. Porque nós queremos também uma coisa, nós queremos um dia no final dizer também: está consumado, ou seja, eu alcancei a graça de poder viver a vida eterna. Jesus Cristo aqui, amados irmãos, ele, com essa frase que ele disse, nós podemos entender que realmente tudo aquilo que foi projetado por Deus Pai, por Deus Filho, por Deus Espírito Santo, porque nós sabemos que todos fazem parte da mesma pessoa, esse plano de salvação foi projetado muito antes até de nós termos nascido. E por que realmente nós temos que entender desta maneira? Porque Deus é eterno, Deus é o antes, Deus é o hoje, Deus é o amanhã. E quando Deus realmente nos criou também, Ele já sabia que nós não conseguiríamos realmente viver a nossa vida sem o pecado. Então tudo isso aí, tudo aquilo que Jesus Cristo passou, ou que podemos dizer Deus na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, na encarnação de nosso Senhor Jesus Cristo aqui sobre essa terra,
ele veio realmente já sabendo de tudo aquilo que ele iria passar. Só que ele passou como um ser humano, como nós, que nós sabemos o que é sofrer, o que é ser injusto, o que é realmente passar pelas injustiças, o que é ingratidão, o que é falta de amor, falta de compreensão, o quanto realmente isso nos machuca, o quanto isso realmente nos deixa a mente para baixo. E Jesus Cristo, ele veio também como um ser humano, ele veio como um ser humano. Nós temos relatos da vida de nosso Senhor Jesus Cristo, e nós sabemos o quanto ele sofreu, mas ele conseguiu realizar aquilo que realmente era a vontade de Deus. Quando nós falamos assim, ouvimos a palavra está consumado, é um triunfo. É o triunfo de nosso Senhor Jesus Cristo sobre o pecado e também sobre a morte. Tudo que Deus planejou se concretizou em nosso Senhor Jesus Cristo. Todo o plano de salvação foi concluído na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, aonde ele conseguiu passar sobre essa terra sem pecado. Nós tivemos já há 2, 3 domingos atrás, quando falava sobre Deus, quando apareceu para Moisés e os seus discípulos, quando Jesus Cristo levou os seus discípulos também ao monte, ali apareceu Moisés e Elias, onde Deus dizia para eles: este é o meu filho amado, a quem me comprazo. Ou seja, Deus aparecendo, fortalecendo ao nosso Senhor Jesus Cristo, para poder também passar pelas tentações que ele ia passar. Já no batismo, também quando realmente ele foi para o deserto para ser tentado, e também na crucificação, quando nosso Senhor Jesus Cristo também foi fortalecido por Deus. E esta palavra, ela também quer trazer para nós esse fortalecimento que Deus coloca para nós também à disposição, de quando nós estamos vivendo na comunhão, nós estamos conseguindo entender, compreender aquilo que Ele espera de nós. Qual é o plano que realmente Deus tem para nós? É o plano que nosso Senhor Jesus Cristo concretizou, realizando aquilo que era a vontade do Pai e de Deus. Toda a obra redentora, Jesus Cristo morreu, foi crucificado para se tornar o nosso Redentor, o nosso Salvador. E a gente poder hoje entender que o sofrimento dele foi muito grande, foi maior do que qualquer um de nós podemos ter passado. E nessas palavras ele diz assim: puxa, eu consegui. Como é maravilhoso também, como nós crentes, porque nós cremos em Jesus Cristo, quando nós conseguimos vencer também muitos objetivos que vêm na nossa vida, e mesmo com sofrimento, a gente consegue, puxa, eu consegui fazer aquilo que era a vontade de Deus. Ou seja, eu consegui. Quando nós temos aquelas nossas lutas entre o eu e aquilo que é o espiritual, que é o material, o humano e o que é espiritual, e a gente consegue vencer, como nos faz bem, como realmente nós podemos nos sentir felizes. E a gente realmente sabe disso. Às vezes uma coisa tão simples, às vezes puxa, hoje eu queria passear, eu quero viajar hoje, mas eu tenho hoje um serviço divino, ou eu tenho um compromisso com o coro, eu tenho que fazer uma visita para um irmão, e a gente consegue trocar aquele prazer pessoal por aquilo que é espiritual. Depois do resultado, como é maravilhoso. E aqui nós podemos imaginar como realmente Jesus Cristo devia estar feliz por ter concretizado aquilo que realmente era a vontade de Deus. E o benefício que realmente se traz, porque não é apenas o sacrifício que Jesus Cristo fez, de poder realmente cumprir com a vontade de Deus, mas tinha um propósito. E o propósito qual era? Era trazer para nós, seres humanos, a redenção dos nossos pecados. Poder realmente demonstrar que com o ato dele, ele conseguiu vencer a morte e o pecado, e trouxe também esse benefício para nós, porque ele vencendo isto, ele deu a oportunidade a nós hoje, de poder viver a graça da sua obra, viver em comunhão, nos arrependermos dos nossos pecados, e ele vai sempre nos perdoar para poder nos preparar, para poder chegarmos também o dia da vida eterna. E esse é o nosso projeto. Nós hoje estamos aqui diante nas nossas congregações, aqueles que estão vendo pela televisão, pela internet. O nosso objetivo é esse, é poder realmente nos preparar, nos fortalecer, para também um dia falar: puxa, eu consegui, está consumado, eu alcancei a graça da vida eterna. Então,
Por que nós podemos aqui, amados irmãos, ter essa certeza de que o plano de Deus, o plano de redenção de Deus, ele foi fundado já desde do passado, desde quando nós nem tínhamos nascido ainda. Em Efésios, no capítulo 1, no versículo 4 a 7, diz assim, só para lermos, para termos uma... que ele diz assim: Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis. Não preciso ler, já sei o que é. Então, se Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, é porque o plano de salvação dele já foi formado antes que realmente nós tivéssemos nascido. Por que Deus nos ama tanto? Porque Deus nos criou desde o passado, já sabia que realmente quem que nós seríamos, sabia das nossas fraquezas, e pelo amor que Ele tem por todos nós, que nós já ouvimos tanto, como é incompreensível muitas vezes esse amor que Deus demonstra por nós. Então, nessas palavras e nesse ato de nosso Senhor Jesus Cristo, dá para a gente entender o quanto que realmente nós somos importantes para Deus. Por que um pai vai entregar o seu filho para que ele possa se sacrificar em benefício de outras pessoas? E foi assim que Deus fez. Foi assim que Deus realmente planejou para que nós pudéssemos voltar a ter comunhão novamente com Deus, poder viver a glória eterna. Na cruz, Jesus Cristo diz assim: tenho sede. Também não foi à toa. Se nós pegarmos em Salmos, no capítulo 22, no capítulo 69, aqui faz referências também ao sacrifício, ao sofrimento e morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, também já no livro de Salmos, relata o sacrifício e o sofrimento que Jesus Cristo teria que passar para poder também alcançar o objetivo e dizer: está consumado. Então, tudo o que Jesus Cristo passou não foi por acaso, não foi de momento, não foi uma injustiça dos fariseus, daqueles que queriam realmente destruí-lo, queriam realmente acabar com ele, mas não, eles até acham que foi realmente dessa maneira, que eles conseguiram vencer ao Senhor Jesus Cristo, conseguiram calar Jesus Cristo, mas não foi assim. Tudo já tinha sido realmente relatado desde o passado, tudo aquilo que Jesus Cristo passaria, desde quando ele tivesse que entrar em Jerusalém no jumentinho, que nós sabemos que foi assim, tudo aquilo que o povo realmente aclamou a ele, e depois tudo aquilo que realmente acabaram fazendo para ele. Então tudo aqui foi programado, tudo realmente já estava projetado para que ele pudesse realmente alcançar esta graça. E aqui também diz assim, amados irmãos, bem importante na palavra: Jesus Cristo, ele não morreu. Como não morreu? Jesus Cristo, ele entregou o seu Espírito. E é importante que a gente possa entender isso também. No passado, amados irmãos, a crucificação, nós sabemos que era todos aqueles que eram crucificados, eles eram pessoal condenados realmente por muitos crimes, muitas coisas ruins, e era também uma maneira de humilhação. Eu esqueci a palavra agora, mas era uma morte realmente cruel. E as pessoas ali que eram crucificadas, muitas delas demoravam muito para morrer, não morria assim de uma hora para outra. Ela era crucificada e ficava sangrando, ficava ali às vezes 2, 3 dias para chegar até morrer. E aqui Jesus Cristo, ele faz assim: está consumado. E ele vira a sua cabeça e entrega o seu Espírito. Então aqui a palavra também nos explica que Jesus Cristo, diferente de todos nós, ele não morreu naturalmente, ele entregou o seu Espírito para a nossa redenção. Até isso também, amados irmãos, é importante que a gente possa realmente entender, porque muitas vezes nós falamos, ou todas as vezes: Jesus Cristo foi crucificado, quando enfiou a lança nele ali, ele respirou e morreu. Não, ele entregou o seu Espírito. Porque também diz uma palavra aqui, amados irmãos, em João, no capítulo 10, no versículo 15, que diz: ninguém tira a minha vida, mas eu dou a mim mesmo. Muitas vezes nós lemos, muitas vezes nós ouvimos no serviço divino, ou numa conversa com um amigo, sobre essas palavras, mas às vezes não vem aquilo realmente, o esclarecimento que nós
gostaríamos. Mas aqui realmente mostra, Jesus Cristo realmente ele não morreu naturalmente, ele entregou o seu Espírito. Ele, pela vontade de Deus, ele realmente entregou o seu Espírito para que realmente pudesse voltar ao além, voltar o seu Espírito a Deus e voltar realmente à comunhão com o Pai. E isso é o que Ele quer também que nós possamos entender, amados irmãos. Esse é o objetivo que Ele tem para nós, porque nós sabemos que nós não ficaremos sobre essa terra da maneira que Ele não ficou, da maneira também que aqueles que Ele ressuscitou, que tiveram que morrer novamente. Mas aqui, o que nós queremos ver, amados, o que nós trabalhamos hoje aqui é para o nosso espírito, é para a nossa alma. O que realmente nós podemos entender é que através do Espírito Santo, que é o Espírito de Deus, que nós recebemos pela imposição de mão dos apóstolos de oração, Ele capacita, Ele é que nos dá a sabedoria de poder entender aquilo que realmente Deus quer. É Ele que nos fortalece a querer também cumprir com aquilo que é a vontade de Deus. É Ele que realmente nos faz enxergar o futuro e poder ver que tudo que nós vivemos sobre essa terra, seja bom ou seja ruim, não tem nenhuma comparação com a glória eterna que Deus tem oferecido para nós. E qual é a importância disso? Qual que é o fundamento? É poder crer realmente nesse sacrifício que Jesus Cristo fez. Não no seu sofrimento, mas na sua vitória. No triunfo realmente dele poder concretizar aquilo que realmente foi planejado desde o passado. Desde o passado, desde a era que nem o mundo estava realmente formado, mas Deus, como Ele é eterno, Ele já sabia de tudo. E Ele já sabia que tudo aquilo que iria passar. Mas o Espírito realmente, o Espírito Santo, o Espírito de Deus realmente fortaleceu ao nosso Senhor Jesus Cristo. E o que nós temos hoje? Eu tenho uma palavra que às vezes eu uso e é uma realidade. Nossa vida aqui sobre essa terra é muito medíocre. Se nós realmente for analisar e comparar com aquilo que Deus tem oferecido para nós, mas nós temos que passar, é a vida que nós temos aqui, porque nós vivemos isso, as dificuldades, as lutas, porque nós caímos no pecado. Desde que nós sabemos de Adão e Eva, nós caímos no pecado e nós perdemos a graça e a comunhão com Deus. Deus falou, daqui para frente vocês vão ter que se virar. Mas Ele nunca nos afastou, nunca se afastou de nós. E Deus, quando Ele salva alguém, e através do sacrifício de Jesus Cristo foi possibilitado essa nossa salvação, Ele nos deixa, não nos deixa à deriva, não nos deixa sozinho. Deus está sempre conosco, Deus está sempre nos ajudando, sempre nos fortalecendo. Foi assim que Ele fez com o nosso Senhor Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo teve que ir para o deserto para poder realmente passar pelo sacrifício, pelas tentações, Deus já tinha aparecido para ele para poder realmente fortalecê-lo. Quando Jesus Cristo estava também a caminho da crucificação, Deus também apareceu e disse, esse é meu filho amado, a quem eu me comprazo. E é isso que Deus tem feito para nós. Deus realmente fala, eu amo vocês, e eu estou com vocês. Agora, o que mais é importante é a gente aceitar este amor de Deus, este sacrifício que nosso Senhor Jesus Cristo fez, e poder realmente querer fazer aquilo que é a vontade de Deus, e ouvir da mesma maneira, este é o meu filho amado em quem eu me alegro. Por que ele disse também isso a Jesus? Porque ele sabia que Jesus Cristo cumpria com aquilo que era a sua vontade, e nós somos realmente filhos de Deus. Então Deus quer nos se alegrar, também sabendo que nós vamos realmente fazer aquilo que realmente é a sua vontade, e Ele está sempre disposto a estar conosco, a sempre poder realmente nos ajudar e nos fortalecer. Um outro ponto importante aqui da palavra, amados irmãos, é que Jesus Cristo, Ele não foi derrotado. Na realidade, com o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo, e Ele entregando o seu Espírito, Ele abriu o caminho para a salvação de todas as pessoas. Quando Ele sacrificou, Ele abriu as portas para que todos pudessem alcançar a graça da salvação. E não só os vivos, como nós sabemos, também os que já tinham partido. Em 1 Pedro, no capítulo 3, versículo 19, nos fala que Jesus Cristo, depois que Ele ressuscitou, o primeiro lugar que Ele foi ao reino dos falecidos para poder pregar ali o Evangelho. Então nós podemos ver a magnitude, a divindade que realmente foi sobre o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo, de poder realmente entregar-se para poder realmente trazer a salvação nossa e também daqueles que já partiram. E este é um ponto para nós, que é o credo da Igreja Nova Apostólica também, de nós podermos estar sempre orando pelos falecidos,
sabendo realmente que eles também têm essa oportunidade de poder também alcançar a salvação. Aqueles do passado, inclusive os de hoje também, aqueles que partem distante da comunhão com Deus, pela falta de fé, pela falta de conhecimento, pela falta de realmente entendimento sobre a obra de Deus. Muitos hoje não entendem o porquê que Jesus Cristo se sacrificou, ou não aceitam que Ele era o Cristo, que Ele foi realmente crucificado. Outros condenam porque, Ele estava fazendo as coisas erradas, Ele estava indo contra aquilo que realmente eram as leis judaicas. Então hoje nós podemos entender, amados irmãos, que o sacrifício que Jesus Cristo fez foi por todos, por nós que estamos vivos, por aqueles que partiram, por aqueles que vão partir e para aqueles que realmente já partiram há muito tempo atrás, sem a comunhão, sem o entendimento e sem a graça. Então que nós possamos realmente entender, está consumado, que possamos olhar também para o nosso futuro espiritual e poder também chegar um dia a falar, está consumado, eu consegui. Isso realmente é o nosso objetivo, é o objetivo de todo cristão, e nós, vamos dizer agora como novo apostólico, poder viver realmente esta fé e esta certeza em nossos corações. Amém. Amém. Está comigo também, me acompanhando, o amado evangelista Roberto, da igreja, da congregação de Santo André, que ele também possa dar continuidade à palavra. Queridos irmãos e irmãs, anos a fio Deus veio lutando a favor da sua criação, da sua humanidade, para que eles pudessem deixar a iniquidade de lado. E Deus não desistiu nenhum instante da sua criação, e ao longo de centenas e centenas de anos foi criando atmosferas para que o seu povo, a menina dos seus olhos, pudesse reconhecer o amor incondicional do amado Pai Celestial por todos eles. E a maior atmosfera que Deus preparou para a humanidade foi exatamente o envio do seu Filho Jesus Cristo à Terra, para que pudesse pregar o Evangelho e se entregar por cada um de nós. No festejo de Páscoa, que Jesus Cristo reuniu os seus discípulos, ele mostrou ali aquilo que tinha ficado uma certa dúvida quando ele lá atrás tinha dito para os discípulos que se nenhum deles comesse a sua carne e bebesse do seu sangue, não teria parte com ele. Então ali no festejo da Santa Ceia, os discípulos puderam entender efetivamente o que Jesus Cristo quis dizer com aquele dito lá atrás, onde todos aqueles que apenas o estavam seguindo, mas não tinham sentimento e carinho nenhum, acabaram se afastando, e os 12, mesmo que eles não tivessem entendido nada, puderam continuar firmes no caminho de Jesus Cristo. E sua entrega na cruz também não foi entendida por muitos, né? Porque a ideia era que Jesus Cristo pudesse continuar com eles ali o tempo todo. E embora eles não tivessem entendido, mas também permaneceram fiéis, permaneceram firmes, permaneceram sólidos ali, e depois mais adiante puderam levar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, mostrando que o sacrifício de Jesus Cristo não foi um opróbrio, uma vergonha, mas foi uma vitória na cruz. E também, amados irmãos, essa cruz, cada um de nós precisa levar. Todos nós temos uma cruz para carregar. O Senhor, no seu sacrifício, não deu de bandeja para nós a salvação. Todos nós, como diz a Sagrada Escritura, precisamos pegar a nossa cruz e seguir ao nosso Senhor Jesus Cristo. Mesmo sem entender determinadas coisas da nossa vida, mesmo que muitas circunstâncias não ainda tenham sido explicadas para nós, é importante que nós
apliquemos a nossa fé. Ali, os seus discípulos que estavam sob a cruz ali, embaixo da crucificação de nosso Senhor Jesus Cristo, também aplicaram a sua fé. Muitos derramando suas lágrimas, muitos que confiaram em nosso Senhor Jesus Cristo, ali entristecidos por causa daquele acontecido, mas aplicaram a fé. O sacrifício de Jesus Cristo transcende o nosso entendimento humano, transcende a sabedoria humana, vai muito além. Assim como disse o evangelista, o sacrifício de Jesus Cristo foi até o além, foi até o aprisionamento dos que faleceram, pregou ali aos espíritos em prisão. E a efetivação desse amor grandioso de nosso Senhor Jesus Cristo consolida nos ditos de João no capítulo 3,16. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Amém. Obrigado. Bem, amados irmãos, também, para finalizar, desejo um pedido que eu faço também. Leem o capítulo 19 de João. Leem em casa sobre essa crucificação, sobre aquilo que Jesus Cristo fez por cada um de nós. Que nós não ficamos apenas hoje ouvindo a palavra, porque nós possamos realmente ler, possamos realmente nos identificar mais uma vez e fortalecer a nossa convicção de que nós estamos no caminho certo, que nós estamos valorizando aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo fez. Hoje nós não temos aqui a Santa Ceia pela transmissão, mas cada um tem nas suas comunidades também, como disse o nosso pastor, nosso evangelista, a comemoração com a Santa Ceia. Valorizem, amados irmãos, valorizem esse sacramento instituído por nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele mesmo disse aos seus discípulos que toda vez que comerdes do seu corpo e bebesse do seu vinho, que fizéssemos em recordação, em lembrança a Ele. Então é um pedido que nosso Senhor Jesus Cristo fez, e tem um fundamento isso, para que nós possamos sempre identificar, sempre realmente valorizar aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo fez por nós. Ele entregou a sua vida para que nós pudéssemos alcançar esta salvação, e não é uma salvação momentânea, mas é uma salvação eterna. E assim que isso possa ficar em nossos corações. Amém. Amém. Convido a todos para que nós possamos agora nos juntar na oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Amado Pai e bondoso Deus, chegamos também ao final desta hora, desta reunião, desta comunhão entre filhos e entre irmãos. Senhor, que esta palavra tenha entrado no coração de cada um de nós, que nós possamos sempre ter a certeza de que nós fazemos realmente parte de um caminho que está nos levando para podermos chegar a concretizar os seus planos para conosco também. Que nós possamos, amado Pai, olhar para o futuro, e olhando para o futuro, nos alegrar no presente, porque saber que a graça imerecida que também nós recebemos pelo sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo, nos beneficia a poder viver a graça da comunhão eterna contigo. Assim nós te agradecemos e te rogamos, abençoe também na nossa vida material sobre essa terra, com a proteção dos teus anjos, na comunhão com o teu Santo Espírito, para que Ele esteja sempre nos fortalecendo, para que também possamos fazer aquilo que é a sua vontade, correspondendo com o seu plano para com cada um de nós. Abençoe no nosso trabalho também, durante toda a semana, para que possamos plantar e colher bons frutos. Tudo isso nós te rogamos em nome de Jesus, teu Filho amado. Amém.
Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a consoladora união com o Espírito Santo esteja com todos vós. Amém. Amados, desejo a todos um abençoado domingo e que todos realmente possam ser, como diz na oração, ter muitas bênçãos em suas vidas. Até já, até a próxima.